Tudo bem? Professora Cássia, mais uma vez. Hoje a gente vai continuar com as orações subordinadas adjetivas, mas a gente vai ver a forma reduzida. Então, lembra que no vídeo anterior a gente comentou que as orações subordinadas adjetivas, assim como as substantivas, elas podem aparecer numa forma desenvolvida ou em uma forma reduzida? Então, hoje a gente vai ver essa forma reduzida. A técnica é basicamente a mesma que a gente viu para as orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Quando a gente falou de oração subordinada substantiva, eu relembrei para vocês as formas nominais do verbo. Por que a gente precisa disso? Porque aqui, de novo, quando a gente está falando de uma oração subordinada adjetiva reduzida, o verbo ele não vai aparecer conjugado. Ele vai aparecer em uma das três formas nominais. Então, o que a gente tem de diferença? Na oração subordinada adjetiva reduzida, o pronome relativo não aparece, tá? Então, a gente falou na desenvolvida que o pronome relativo iniciava a oração subordinada adjetiva. Agora, na reduzida, ele não aparece, ok? E o verbo vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Em qualquer um desses três. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aí para ficar mais claro. Quando eu digo assim, ó, adoramos o filme que indicaram a turma. Então, esse que aqui é o meu pronome relativo e ele iniciou uma oração subordinada adjetiva restritiva, ó. O filme, qual filme? Ah, aquele filme que indicaram a turma. Então, essa oração aqui toda está caracterizando, especificando qual era o filme. Ok. Apareceu o pronome relativo e o verbo está conjugado, né? Então, essa oração, ela está na forma desenvolvida, né? Ok. Se eu quero passar para a forma reduzida, o pronome relativo não vai aparecer e o verbo vai estar em uma das três formas nominais. Vamos ver como é que vai ficar. Adoramos o filme indicado à turma. Olha o que eu fiz. Tirei o pronome relativo e coloquei o verbo no particípio. Então, lembra do particípio? Terminado em do, do. Então, quando o verbo estiver na sua forma regular, né? Ele vai terminar em DO. O particípio é aquela forma nominal que pode ter um particípio irregular, como o verbo fazer. Então, o verbo fazer não vai ser fazido, vai ser feito. Mas os verbos regulares terminam com DO. Então, vamos só relembrar, ó. Infinitivo termina com R, gerúndio, NDO e o particípio DO. Então, se está escrito indicado, esse daqui é o particípio, ok? Então, ó, a frase, né, o período, o sentido que eu tô querendo dar é o mesmo nos dois casos, tá? Então, os dois aí, eles têm o mesmo sentido. A diferença é, aqui, eu tô com a forma desenvolvida, então, oração principal e oração subordinada desenvolvida, ok? E aqui embaixo eu tenho a oração principal e eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Só isso, então. Difícil? Molezinha. Vamos ver um exemplo para cada forma nominal. Combinado? Primeiro, então. Quando for no infinitivo, a gente vai chamar essa oração de oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa, ok? Então, essa classificação de restritiva ou explicativa continua existindo. Você só vai incluir esse pedaço aqui, ó, reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, vamos lá. Clementina foi a primeira aluna a terminar a prova. Clementina foi a primeira aluna a terminar a prova. Quero classificar essa minha oração aqui. A terminar a prova. O que eu vou pensar? Tá, essa oração, ela está servindo para caracterizar, classificar, especificar a palavra aluna, que está lá na minha oração principal. Então tá, então ela é uma oração subordinada adjetiva. Agora eu quero ver se ela
é restritiva ou se ela é explicativa. Como eu vou saber se ela é restritiva ou se ela é explicativa? Olha para cá, tem vírgula. Apareceu alguma vírgula? Nenhuma, 0 vírgulas. Então, ela só pode ser restritiva. Então, vamos continuar classificando, ó. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, mas espera aí um instante. Apareceu o pronome relativo? Não. Esse verbo aqui, terminar, ele está conjugado? Não, ele está no infinitivo. Então, essa oração ela vai ser oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Ok? Tá. Vamos para a próxima. O que eu fiz? Eu peguei essa oração e desenvolvi, para você ver como é que fica diferente. Clementina foi a primeira aluna que, botei o pronome relativo, terminou a prova, conjuguei o verbo. Aqui, então, é só uma oração subordinada adjetiva restritiva, apenas isso. Combinado? Então, a diferença está na conjugação do verbo e no pronome relativo. Aí, você tá com dúvida, né? Você pensou assim, caramba, eu não consegui enxergar que essa oração aqui, ela era uma oração adjetiva. Tá. Primeiro, tenta desenvolver. Sempre que você perceber que a oração ela tá reduzida, tenta desenvolver porque possivelmente vai te ajudar. Tentou desenvolver, não deu certo, você não conseguiu. Tá, vamos pensar o seguinte. Para ela ser uma oração subordinada substantiva, que é a outra oração que você conhece, a gente podia substituir essa oração toda pelo pronome isso. Vamos ver se encaixa? Clementina foi a primeira aluna. Isso funciona? Não funciona. Então, você tem essa dica, esse macete. Você está na dúvida se essa oração ela é subordinada adjetiva ou subordinada substantiva, tenta substituir pelo isso. Não funcionou, então ela vai ser adjetiva, tá? Porque você só conhece essas duas. Quando a gente aprender outro tipo de oração subordinada, aí a gente vai aprender outra diferenciação. Essa é só uma dica para você ficar mais tranquilo na hora de diferenciar. E qual é a outra diferença? A principal, na verdade, a oração subordinada adjetiva, ela caracteriza, né? A substantiva, ela exerce a função sintática de sujeito, de objeto, né? Aqui não, aqui só vai poder exercer a função sintática de adjunta de nominal, ou seja, só pode caracterizar o termo anterior. Então, aqui, ó, tá claro, tá caracterizando. Então, só pode ser subordinada adjetiva, certo? Vamos para a próxima. Então, aqui a gente viu que ela é reduzida de infinitivo. Agora, a gente vai ver a reduzida de gerúndio. O gerúndio é aquele terminado em NDO. Então, vamos ver. Encontrei meu filho. O que seu filho estava fazendo? Essa daqui era a oração principal. Encontrei meu filho jogando, ó o NDO aqui, videogame. Se eu usei um NDO, o meu verbo está no gerúndio. Então, essa oração vai ser oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. De novo, por que ela é restritiva? Porque não apareceram vírgulas. Por que ela é reduzida? Porque não tem pronome relativo e o verbo está no gerúndio, certo? Ok. De baixo, desenvolvi. Como é que ela ia ficar desenvolvida? Encontrei meu filho que jogava videogame. Incluí o pronome relativo e conjuguei o meu verbo. E aí ela virou desenvolvida. Então, a classificação dela seria só oração subordinada adjetiva restritiva. Tranquilo? Foi fácil de identificar? Então, vamos lá. Próxima. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Primeira frase que temos aí. Esse carro importado da Alemanha é incrível. Ah, agora eu coloquei uma coisa para você prestar atenção. O que apareceram? Vírgulas. A oração que está destacada, ela está entre
vírgulas. Então, ela não é uma adjetiva restritiva. Agora, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Lembra? Então, eu estou acrescentando essa informação. Estou te explicando que esse carro ele é importado da Alemanha, tá? E por que eu estou dizendo que ele é o particípio? Olha a terminação, ó. DO, importado. Por isso que a gente está no particípio, ok? Então, essa oração é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. Beleza, né? Aí eu desenvolvi. Como é que ela ficou? Esse carro que importaram da Alemanha, coloquei o pronome relativo e conjuguei o verbo. É incrível. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Tranquilo? Então, essa é a forma reduzida e essa é a forma desenvolvida, com o pronome relativo e com o verbo conjugado. Tranquilíssimo, né? Tá. O que a gente viu de diferença, então? Para a gente dizer que a oração ela está na forma desenvolvida, vai aparecer o pronome relativo. Ok? E o verbo vai estar conjugado. Tranquilo. Para estar na forma reduzida, não aparece o pronome relativo e o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Tranquilo? Vou dizer mais uma vez. A oração subordinada adjetiva, ela vai continuar com a classificação dela de ser restritiva ou explicativa. Isso não muda. O que você vai acrescentar é dizer se ela é reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Vamos fazer alguns aí para a gente ver se ficou bem claro na mente de vocês. Então, ó, vamos relembrar o seguinte. Vocês já aprenderam 2 tipos de oração subordinada. A oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva. Diferença entre as duas. Oração subordinada substantiva, ela exerce a função sintática de sujeito, de objeto, né? Tá. Ela pode ser substituída pelo pronome isso e vai funcionar muito bem. Que mais tem diferença? Ela utiliza uma conjunção integrante. Ok. Oração subordinada adjetiva. O que temos? A gente tem uma oração que exerce a função sintática sempre de adjunto adnominal. Ela pode ser restritiva se ela não tiver vírgula e ela pode ser explicativa se aparecer uma vírgula. Certo? O que tem que ter na oração subordinada adjetiva? Pronome relativo. Então, o que, em vez dele ser conjunção integrante, ele vai ser um pronome relativo. Como é que você vai saber mesmo se ele é um pronome relativo? Você vai substituir por o qual ou a qual. Se funcionar, é porque ele é pronome relativo. Então, vamos tentar utilizar essas diferenças agora. Apareceu a frase aí, o meu período inteiro aí, ó. Comi o bolo comprado ontem. Tá, o que eu preciso ver primeiro? Qual é a minha oração principal? Comi o bolo. Comi o bolo, oração principal. Tá faltando alguma função sintática aí nessa primeira oração? Tá faltando o objeto? Tá faltando o sujeito? Não tá faltando ninguém. O que eu tenho de informação a mais? Eu tenho essa oração aqui, ó. Comprado ontem. Quem foi comprado ontem? O bolo. Então, essa informação aqui, que tá na minha oração destacada, né? Tá nessa oração aqui que tá destacada, ela está se referindo ao termo bolo. E tá dando mais uma informação sobre ele, tá especificando que bolo foi esse que eu comi. Certo? Então, já sei que isso daqui vai ser uma oração subordinada adjetiva. Ah, mas ainda tô assim meio esquisita. Quero tentar ver se é substantiva mesmo. O que eu vou fazer? Substitui por isso. Comi o bolo, isso. Funcionou? Não. Então, ela não
pode ser uma oração subordinada substantiva. Ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. O que eu tenho que ver agora? Se ela é uma adjetiva restritiva ou explicativa. Tá. Apareceu a vírgula? Não, não apareceu vírgula. Então, ela só pode ser restritiva. Ok. O que mais que eu tenho que ver? Tem pronome relativo? Não. Esse verbo, ele tá conjugado? Não. Ele tá no, terminação, DO. Então, ele está no particípio. Então, essa minha oração subordinada, ela é adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Ok? Muito bem. Tem mais uma para a gente testar. 5 minutos para você fazer. Você que dá o pause aí e espera os 5 minutos. Eu não. Então, vamos lá. Clementina era uma criança que sonhava muito. Clementina era uma criança que sonhava muito. Tá, qual é a minha oração principal? Clementina era uma criança. Por que eu tô dizendo que a minha oração principal é essa daqui? Eu encontrei um que aqui, que ou vai ser conjunção integrante ou vai ser pronome relativo. Então, essa minha oração, ela tem que terminar aqui, né? Não tem jeito. Então, vamos ver lá. Que. Esse que, ele é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? Vamos ver. Dá para substituir por o qual ou a qual? Vamos tentar? Clementina era uma criança a qual sonhava muito. Funcionou? Funcionou. Se funcionou, ele é um pronome relativo. Perfeito. Além disso, eu consigo substituir essa oração toda aqui por isso. Vamos tentar. Clementina era uma criança isso. Funciona? Uma criança isso? Não, não funciona de jeito nenhum. Então, essa vai ser uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Olha só, você ainda tem mais um detalhe que te deixa bem tranquilo de você ver que essa oração toda aqui, ela tá funcionando como um adjetivo. Se ela era uma criança que sonhava muito, é a mesma coisa que a gente dizer que ela é uma criança sonhadora, percebeu? Então, essa oração toda aqui, ela funciona como um adjetivo da palavra criança, né? Então, essa oração toda, ela é uma oração subordinada adjetiva. Apareceu vírgula? Não, não apareceu vírgula. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Apareceu o pronome relativo? Apareceu. O verbo está conjugado? Está conjugado. Então, ela é reduzida? Não, essa não é reduzida. A gente vai parar aqui, na restritiva. Tranquilo? Então, aqui ela era reduzida porque não tinha pronome relativo e o verbo estava no particípio. Aqui ela é desenvolvida porque tem pronome relativo e o verbo está conjugado. Agora, o que a gente percebeu? A classificação continua, dizer se ela é restritiva, se ela é explicativa. Isso aí a gente vai fazer normalmente. O que a gente vai dizer a mais é se ela é reduzida ou se ela não é reduzida. Perfeito? Então, mais uma vez, façam os exercícios da apostila, volume 2, tá? Orações reduzidas. Façam os exercícios que estão sendo propostos também, os das tarefas domiciliares, todos os exercícios que estão sendo propostos estão no site. Que isso é fundamental para você fixar o conteúdo. Dúvidas irão surgir. Volta no vídeo, tenta perceber o que é que você está esquecendo de verificar, né? Se é o pronome relativo que você está se confundindo, se é uma conjunção integrante ou pronome relativo. Então, volta no vídeo, tenta tirar suas dúvidas, mas o importante é que você busque fazer todos os exercícios que são propostos, que é fundamental. Combinado? Beijos, espero que tenham entendido. Muita saúde para todos. Beijinhos.